Olá, irmãos. Quais são todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra? Meu nome é Gedeon Gomes. Eu queria convidar você, que é novo canal, para se inscrever-se no canal, ativasse o sininho aqui embaixo, desse um like, para nos ajudar a atingir a meta de 10 mil inscritos. Amém? Então, irmãos, hoje, no tema do vício, você deve ver lá que Deus prova Abraão. Amém? Eu vou ler o texto, está lá em Gênesis 22. E o primeiro título aqui fala no texto aqui que Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Amém? Eu vou ler e vou fazer as minhas considerações aqui. Vocês vão achar umas coisas, uns detalhes que eu vou contar para vocês bem interessantes aqui. Amém? Então, aconteceu que depois dessas coisas, né, que aconteceu, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. E disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das moinhas que eu te dei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo seus moços de Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, a primeira consideração que eu quero apontar para vocês aqui sobre esse texto. A primeira é que Deus, ele não pede sacrifícios humanos de maneira nenhuma. Segundo, Abraão, ele não tinha o conhecimento de que Deus era conhecedor de todas as coisas. Ele não tinha conhecimento de que Deus não nos dá aprovação nenhuma além do que nós possamos suportar. Esses são os primeiros pontos. E na cultura do tempo de Abraão, era comum os pais sacrificarem os seus primogênitos aos deuses. E Isaque, pelo visto, era o primogênito de Abraão, era o filho da promessa. Ismael, que nasceu anteriormente, aquela história vocês já conhecem, ele não era o filho. Deus não prometeu o filho através de Agar, ele prometeu para Sara, que Sara seria a mãe e Abraão, ok? Então, ponto. Ou seja, então, irmãos, nós vamos entender, eu quero mostrar para vocês aqui que o nosso Abraão, posso até chamá-lo de pai também, porque nele nós seremos benditos todas as famílias da terra, é que ele, se Deus fez a promessa de Isaque para Abraão, mas Abraão levou seu acho, então foi de 20 anos para poder ter Deus conceder Isaque para ele. Houve um tempo, né? E Deus, quando ele fez o chamado de Abraão, Deus precisou trabalhar na vida e no caráter de Abraão, como todos nós. Amém? Se Deus tivesse dado Isaque 2 anos após a promessa, Abraão falaria assim. Abraão, quando Deus mandasse sacrificar Isaque, Abraão ia falar assim para Deus: Deus, ó pai, não me leva mal não, mas você vai catar coquinho, não vou sacrificar meu filho, nada para você. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele provou Abraão naquele sentido ali, não porque Deus não sabia o que ia acontecer, mas Deus, ele sabe de tudo. Ele tem entendimento de tudo, irmãos. É uma coisa que Deus não pode ser surpreendido, amém? Beleza. Aí Abraão foi lá e levou o seu filho para ser sacrificado. Ou seja, Abraão tinha fé em Deus. Eu não posso falar que ele tinha fé de que Deus pudesse ressuscitar Isaque. Amém? Eu não sei, porque não tem nada escrito isso na Bíblia. Mas eu imagino que a fé de Abraão, nesse momento em Deus, depois dos anos de vivência com Deus, de conhecer Deus da forma que ele conheceu, de ser um amigo, né, de conhecer Deus, de ter essa fé, porque a fé, irmãos, representa confiança. E você só vai confiar em alguma vida, numa pessoa, se você tem uma experiência de convivência com essa pessoa. Entendeu? Aí você vai confiar, não, vou levar lá pro Isaque, meu filho lá, que eu amo, Deus vai fazer alguma coisa, eu tenho fé que ele vai fazer uma coisa, eu conheço Deus que eu sirvo. Vocês estão entendendo, irmãos? É igual nós passamos dificuldade, mas se você conhece o Deus que você serve, você não se preocupa diante da adversidade, porque o nosso Deus é fiel. E se ele colocou essa tribulação para você passar, é porque ele sabe que você vai vencer. Isso é batata, igreja. Isso é batata, amados. Amém? Então Abraão foi, levou, aí o Isaque lá, tadinho, perguntou: pai, mas cadê onde está o cordeiro? Aí foi aqui que Deus mostrou, que Abraão mostrou a fé dele. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E todos sabem da história no final do capítulo, que no momento em que Abraão levanta o cutelo, espada, não sei o que era, se era foice,
faca, né? A entender que é com cutela, amém? Deus fala, não, Abraão, não faça mal ao teu filho, amém? Então, Abraão pegou e não fez mal ao filho dele. E Deus enviou um cordeiro para que pudesse ser sacrificado no lugar de Isaac. E Abraão, irmãos, ele tipifica a pessoa de Deus, né? Por quê? Abraão estava disposto a entregar o filho dele para ser sacrificado. E o pai, ele entregou o seu único filho para que fosse sacrificado pela minha vida e pela sua vida. E Deus não tinha ninguém para falar, ó, Deus, fica tranquilo. Não existe ninguém superior a falar assim, Deus, fica tranquilo que eu vou prover um sacrifício para você. Você não precisa oferecer Jesus Cristo, não. Com Deus não tinha essa. Deus pegou e enviou o seu filho para morrer por nós e poder nos resgatar e poder nos salvar. Amém, igreja? Então Deus, ele sempre nos prova. A Bíblia falou aqui no início do texto que Deus tentou Abraão. Amém? Isso é uma forma da tradução, mas está errado, porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta a gente é demônio. Amém? Você tem que entender que o inimigo, os espíritos das trevas, eles são marionetes da mão de Deus. Não existe demônio que é mais forte, mais poderoso que Deus, né? Então esses demônios tentam a gente na nossa carne para nos instigar ao pecado, porque nós somos carne e isso acontece. Então, irmãos, esse texto, essa lição, isso quer trazer uma importante lição para nós. Deus quer que você esteja disposto a sacrificar tudo aquilo que você tem de como precioso no seu coração. Porque muitos pregadores falam, você tem que sacrificar o seu Isaac. Não, irmão, não é você tem que sacrificar o seu Isaac. Você tem que sacrificar a sua vida, abrir mão na sua vida daquilo que não agrada a Deus. Porque Isaac foi uma promessa de Deus para Abraão. Amém? Deus pediu a Abraão para sacrificar, amém, amém. Mas Deus, ele não toma de volta nada que ele te deu, igreja. Ele não toma, o nosso Deus é assim, ele não toma nada que ele te deu. Se ele te deu um dom, te deu uma habilidade, ele não vai tomar de volta aquilo ali. É seu. E você vai ter que usar para a glória dele. Então na vida cristã nós somos provados por Deus de várias maneiras, não porque Deus não sabe o que vai acontecer, mas é porque as lutas e as provações que vêm na vida do cristão são para trazer amadurecimento para o cristão, para que ele possa amadurecer e ter experiência de vida. Eu me converti aos meus 14 para 15 anos. Estou firme na presença do Pai até hoje. Hoje eu sou um presbítero na igreja, sou professor de escola dominical, né, e tal, trabalho na área da palavra na igreja especificamente, eu estudei desde essa idade, trabalho com a palavra na igreja, estou fazendo faculdade, uma faculdade reconhecida pelo MEC, estou estudando, estou trabalhando, eu tive tranca esse ano, por causa de dificuldades financeiras, mas ano que vem, em nome de Jesus, eu creio que eu vou voltar, e eu tive, irmãos, muitas lutas, muitas vezes Deus me provou com coisas que deram errado, mas Deus sabia que eu ia suportar tudo, amém? Porque Deus não dá provação maior do que você possa suportar. Se Deus ordenou que Abraão sacrificasse a Isaac, é porque Deus sabia que Abraão ia fazer aquilo ali. E Deus ia dar a vitória para ele no final. Então, se Deus está pedindo para você, irmão, na sua vida, para abrir mão de alguma coisa, abra mão daquele relacionamento que está sendo prejudicial para você. Abra mão daquele emprego, talvez, que não está sendo bom para você. Abra mão daquele carro que está te atrapalhando ir para a presença de Deus. Porque às vezes o irmão pede assim, a Deus, eu quero um carro. Amém. Pede tanto carro para Deus. Na hora que Deus dá o carro para Deus, o irmão pega e deixa de ir para a igreja para ficar passando pretinho na roda do carro. Vocês estão entendendo, irmãos? Abraão, ele colocou a vontade de Deus acima do amor pelo filho dele. E Deus colocou o amor dele por nós acima da vontade de ter o filho dele perto dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Se nós formos parar para olhar, para analisar essa questão. Então Deus, entenda, irmão, nada que, nenhuma luta, nenhuma provação que Deus estiver colocando sobre sua vida vai ser pesada demais para você não poder suportar. E a lição final que eu quero trazer para vocês, amados irmãos, é que Deus deu essa provação para Abraão porque Abraão já estava pronto para passar por ela. Deus só vai te dar uma promessa, você só vai viver a promessa de Deus sempre para a sua vida na hora que você estiver pronto para viver e receber essa mesma promessa. Entenderam? Então, meus amados, esse é um texto lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, amém? E não desanime na sua vida cristã, não desanime na caminhada com Cristo, porque
Tudo que você está passando, existe um tempo de Deus. É Deus trabalhando com sua vida, porque quando você chegar, igual eu, quando eu tinha 15 anos, passei muita coisa que me chateou, mas hoje tem coisas que eu lembro do passado e eu dou risada. Nossa, eu passei por aquilo ali. E no futuro, você vai ter mais experiência por passar por provações maiores, para a glória de Deus. Amém? Então, em tudo que você passar, agradeça, engrandeça a Deus pelas dificuldades, pelas vitórias, louve e honre o nome do Senhor. Essa é a palavra desse momento, que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos no nome de Jesus. Até mais, irmãos. Amém? Deus vos abençoe.